Segunda parte do Você é Lei com Moisés Absan. Moisés, só para quem agora começou a ver o programa, estávamos a falar no início sobre as eleições do dia 2 de novembro para o Congresso e para o Senado. Os republicanos estão a controlar, ganharam com maioria estas eleições no Congresso, a Casa dos Representantes, estão a controlar. A pergunta que se impõe agora é se já era difícil para a administração Obama aprovar várias leis, uma delas a reforma de migração, como é que vai ser agora? Sim, vai ser mais complicado, porque vai ter mais pessoas no Congresso que estão contra os imigrantes, mas nós não estamos 100% seguros que nada vai acontecer, porque tem muitas opiniões que agora os republicanos vão querer ajudar os espanhóis, porque eles querem que as pessoas que são espanhóis votar para eles no ano 2012, quando vai ser a eleição do presidente. Então, pode ser que eles vão fazer uma coisa com isso. Se não, o presidente tem direito que chama executive power, um direito que ele pode criar a lei sozinho. Então, ele pode assinar um papel falando que a lei da criança, a DREAM Act, vai ser aprovado. Ele pode assinar um documento que a lei 245I, que terminou já há muitos anos, ele pode renovar essa lei para 3 anos mais. Ele só tem que assinar um papel, ele pode fazer isso, mas ele tem que ter a força. E o problema com o nosso presidente é que ele quer sempre entrar num acordo com o republicano. Parece que ele não aprendeu que esses republicanos não querem entrar no acordo com ele. Então, ele tem que lutar. O presidente perdeu uma coisa muito importante no início, porque por meses ele controlava tudo. Ele podia aprovar a lei de imigração nos primeiros 6 meses, o republicano não podia fazer nada, mas ele perdeu essa oportunidade, porque ele queria negociar. E é uma boa ideia negociar, mas chega um tempo na vida, você tem que parar isso e ficar mais forte. Isso que ele tem que fazer esse ano. Entretanto, há aquela tão polémica lei que foi aprovada no estado do Arizona e que havia o perigo de alastrar-se para outros estados. Qual é o ponto da situação? Aquela lei ainda está na apelação, mas tudo está parado, quase tudo está parado, e essa lei eu creio que nunca vai ser aprovada, porque é uma lei muito mal. Outros estados estão esperando para ver o que acontece com Arizona, porque eles querem aprovar uma outra lei, mas eles não querem fazer isso agora porque eles querem ver o que acontece com a Arizona, porque no fim, se o governo federal não permite a Arizona fazer essa lei, então não vale a pena os outros estados fazer essas coisas. Muito bem, vamos então agora de imediato ouvir mais um espectador que está ao telefone. Boa noite. Boa noite. Eu mais o meu marido, nós estamos aqui nos Estados Unidos há 9 anos, mas não estamos legais. Só que a minha filha tem 26 anos, é solteira e agora quer vir para o pé de nós. Eu já arranjei trabalho para ela numa agência de viagens, só que como ela tem que entrar com o Visa, porque vem de Portugal, e são só 3 meses, eu gostaria que o Dr. Moisés me informasse quais são os procedimentos que nós poderemos fazer para que ela não fique na mesma situação que nós. Obrigado, nós. Boa noite. Tem que explicar para mim. Esta senhora está cá há 9 anos, ela e o marido estão legais, entretanto a filha estão legais. Entretanto, a filha que tem 26 anos vem viver com os pais para os Estados Unidos, mas está ilegal. Vai entrar no país com o chamado Visa Waive, então isenção de visto. A filha deles vive em Portugal? Vive em Portugal. Vai entrar nos Estados Unidos com a isenção de visto, o programa Visa Waive. A mãe até já conseguiu um emprego numa agência de viagens e agora gostaria de saber que passos é que a rapariga pode dar no futuro. O Visa Waiver Program é muito bom para entrar no país, é muito fácil para entrar com isso, mas não ajuda para nada. Porque depois que você está aqui, você não pode mudar para outro visto, você não pode prolongar, então só pode ficar os 3 meses. E se ela quer ficar mais, é melhor ela ir no consulado e conseguir um visto de turista, explicando que ela quer ficar 4 meses aqui. Aí eles vão falar, ok, 4 meses é mais de 3 meses, então eles vão dar um visto. Quando ela entra com visto, ela pode ficar 6 meses e renovar mais 6 meses. Ela pode mudar para um outro visto, vamos falar um visto de estudante, se ela quer estudar aqui inglês, uma coisa assim. Agora, eu não estou bem claro se o mãe ou o pai deu entrada no processo para a filha, porque ele tem direito de dar entrada para a filha. Então, se eles
deram entrada para a filha, tem que ver a data de prioridade para ver quanto tempo ainda sobra para ela poder receber o green card. Se ela entra aqui e a mãe e pai já aplicou para ela, ela não vai poder receber o green card dentro dos Estados Unidos, porque vai ter um problema com isso. Então, é melhor para ela tomar cuidado com isso. Se ela quer ficar mais tempo, aplica para um visto de turista. Isso é muito melhor. Boa sorte. Boa sorte para esta espectadora. Uma pergunta que há muitas vezes há pessoas que estão nestas situações, pessoas que estão nos Estados Unidos há alguns anos, casaram-se aqui nos Estados Unidos, nasceram os filhos aqui nos Estados Unidos, mas entraram nos Estados Unidos não com visto ou pela fronteira, mas passando as fronteiras ou os limites fronteiriços, quer nos Estados Unidos, entre o México e os Estados Unidos, quer os Estados Unidos e o Canadá. Essas pessoas podem se legalizar, mesmo casarem-se com cidadãos americanos e tendo filhos que nasceram aqui? Ok, tu quer estar bem claro aqui. Essas pessoas entraram na fronteira sem visto. Sem visto. Passaram os limites da fronteira entre os dois países. Sim. Olha, se eles entraram agora, vamos falar depois de abril de 2001, entraram nesse tempo e não tinham... Sem terem passado pelas autoridades da imigração. Entrando legal, mas não tinha problema. Tem dois casos aqui. Se tinha problema na entrada e não tinha problema na entrada. Se não tinha problema na entrada, essa pessoa, se tem uma mudança da lei, eles vão qualificar, não vai ter nenhum problema, primeiro. Segundo, se eles casam com um americano, eles podem começar o processo, mas eles não têm direito de receber o green card dentro dos Estados Unidos por causa do jeito que eles entraram nesse país. Então, o processo vai ser que a gente aplica aqui para a primeira aprovação. O caso é aprovado em 6, 8 meses e depois tem que marcar uma entrevista fora do país, vamos lá em Portugal. Mas se a pessoa está aqui já mais de um ano e vai para Portugal, eles não podem voltar para 10 anos, porque a lei não permite. Então, naqueles casos, a gente tem que pedir por uma dispensa. E essa dispensa tem que provar que o esposo americano ou a esposa americana vai sofrer se ele não volta. Então, é um processo que tem que ser feito. Normalmente, quando a pessoa pede para essa dispensa, vai ficar fora do país um ano e pouco, antes que eles aprovam a dispensa para voltar aqui. Então, normalmente, esses dias que nós estamos fazendo, dando entrada no processo no início, conseguimos a primeira aprovação e depois eu guardo a aprovação na gaveta. E eu prefiro que as pessoas fiquem aqui ilegal. Vamos esperar para o próximo ano, vamos ver o que acontece com essa nova lei. Se está aprovado, a pessoa vai receber um direito para ficar aqui e aí eu tiro a aprovação da gaveta e termino o caso nos Estados Unidos, a pessoa não tem que sair do país. Mas, entende? Mas se a lei não muda, as pessoas têm que sair e têm que ficar um tempo fora do país. Existe alguma coisa que possa ajudar, por exemplo, as pessoas que têm, ou as famílias que têm filhos que já nasceram aqui, mesmo que essas pessoas tenham passado a fronteira sem visto? Sim, ajuda para a dispensa para poder voltar, mas não dá direito para eles receber aqui. Essa é a diferença. Essa é a diferença, sim. Muito bem, vamos agora continuar então com os telefonemas de espectadores. Vamos ouvir mais um. Boa noite. Um casal que pôs, quando foi a Lei 245I de 1998, esse casal meteu o processo com o advogado, em 98. O advogado ficou com o processo e lá saiu a aprovação do contrato de trabalho, passou ao Departamento de Trabalho. E, entretanto, tinha que ir para a imigração. Só que, em 2006, quando confrontado por causa da demora, porque ele sempre dizia, com 2001 complicou a situação e quê. Em 2006, quando confrontado, queríamos saber o número do processo para ver na internet, checar diretamente, porque muita gente dizia que se podia fazer isso, ficámos a saber que ele não tinha feito absolutamente nada, ok? Absolutamente nada. Entretanto, o sítio que fez o contrato de trabalho fechou. Era um restaurante, fechou. Consultámos outros advogados, mas não podiam fazer nada, a não ser que houvesse um contrato de trabalho. Pergunto eu, o que é que se pode fazer nestes casos?
esta lei 285i devem haver várias pessoas que estão na mesma situação que esta espectadora que contou agora de relatar Sim. a sua situação. É verdade, e você tem muitos, e o problema é que a maioria deles não sabe que quando você deu entrada no processo, e se o caso não dá certo, a Lei 245i não morre com o caso. A Lei 245i está conectada com o seu corpo e vive com você, no jeito legal. Então, a pessoa pode agora fazer qualquer outro caso e pagar a multa. E está na mesma situação. Refazendo esse caso, terá que obter um contrato de trabalho de uma outra empresa. Tudo de novo. No caso desta senhora, o restaurante onde trabalhava fechou. Fechou. Não, esquece daquele caso. Aquele caso está morto. Então, ela vai pegar um novo caso, um novo restaurante que quer dar a oferta para ela. O sistema é muito diferente hoje do que era em 1998, então tem que entrar dentro do novo sistema, fazer o processo, tem que ir do Departamento de Trabalho e provar que não existem americanos que podem fazer esse trabalho. Depois que eles aprovam o caso, a gente tem que ir para a imigração, para provar que o patrão tem o dinheiro, a condição para pagar o salário que ele prometeu que ele pagar no contrato de trabalho. Agora, quando você tem essas duas coisas na mão, você tem que olhar na tabela de Priority Date, chama Visa Bulletin, e tem que verificar que eles estão trabalhando com os casos que começaram na mesma data que você começou o seu contrato de trabalho. Então, se a data no Visa Bulletin alcança o seu caso, aí você pega e faz a última fase do processo, que chama Adjustment of Status. A gente prepara todos os papéis, anexa todas as provas que eles querem e anexa a carta provando que você tenha o caso com a lei antiga. E quando faz isso, tem que preencher um outro papel e pagar $1.000 de multa. E entrega tudo para a imigração e tudo vai dar certo com o caso. E vai ser aprovado. No caso do advogado desta senhora que nada fez, ela nada pode fazer? Ela pode, se ele fez nada e ela pagou, ela tem que ir ligar para o Bar Association de Califórnia, a cidade onde que ele precisa, Los Angeles Bar Association. Você pode achar isso no internet, ou chama diretamente, ou no guia do imigrante.com. Nós temos um lugar que tem todos os Bar Association, todos os estados, endereço, telefone, quem você tem que ligar para reclamar. Agora você faz esse reclamo e eles vão investigar o caso, e se o advogado não fez o trabalho e você pagou para ele, você vai receber seu dinheiro de volta. Muito bem, Moisés, chegamos ao fim do programa desta noite. Quando assim que está em casa, já sabe que pode voltar a rever este programa hoje à 8h30, 9h30, horário na Califórnia. Pode ver sempre este e outros programas em vgtv.com. Envie a sua pergunta através do e-mail veja a você e a lei2@gmail.com. Boa noite.